Olá, bem-vinda, bem-vindo ao estudo da Bíblia através da lição da Escola Sabatina. Bom, eu quero mostrar de novo aqui a nossa lição, que nesse trimestre aborda o assunto de Hebreus, o assunto contido no livro de Hebreus, lá na Bíblia, né, no Novo Testamento. Um livro muito bonito, com muitas coisas maravilhosas, é um estudo fascinante e você participa aqui conosco, tá bom? Compartilha o nosso link se você gosta do nosso estudo com outras pessoas, convida outros para assistirem. Você sabe que a nossa lição tem ficado disponível a partir do sábado à tarde, 13h, ela já está disponível. Aliás, quero comentar aqui com os nossos convidados, já aproveito para apresentar, temos aqui de novo Luciano, Lucas e André, bem-vindos aí, né? Aliás, depois que a gente fez isso, os acessos aumentaram, olha, mais de 10 vezes, tá? Eu ia fazer a conta que mais de última hora não ia dar certo, mas foi mais do que 10 vezes os acessos aumentaram. Então, a lição está aí para te acompanhar durante a semana, você pode estudar aos pouquinhos também, ou tudo de uma vez, se você quiser, mas ela está disponível desde o sábado e acompanha você toda semana. Bem-vindo aí, pessoal, mais uma vez, obrigado por vocês disponibilizarem esse tempo para nós. Sem mais delongas, a lição dessa semana é o Filho Prometido e a gente vai começar, eu vou pedir para o Luciano orar com a gente. Por favor, Luciano. Oremos. Querido Deus, nosso Pai, obrigado pela oportunidade que a gente tem de, entre amigos, poder conversar sobre algo que é tão precioso para nós, que é a Tua Palavra. Te pedimos que o Teu Santo Espírito nos acompanhe aqui durante esse bate-papo, mas também com cada pessoa, independente do momento em que ela vai acompanhar essa discussão, de alguma forma possa ser um momento de crescimento para todos nós e que o Senhor nos ajude, à medida que nos debruçamos sobre a Tua Palavra, que conversamos, que ouvimos o outro, que o Senhor confirme no nosso coração as verdades preciosas da Tua Palavra, Senhor. Nos abençoe e nos guarde, é isso que nós te pedimos, desde já agradecemos por Jesus. Amém. 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 Maravilha. Quem começa com a gente hoje, fazendo a abertura, comentando sábado e domingo, Lucas. Bem, o título da lição é O Filho Prometido, e ela, apesar de na lição passada a gente já ter estudado o capítulo 1 do 5, versículo 5 em diante, ela retrocede um pouco para falar desse inicinho de Hebreus, né? E daí eu gostaria de ler esses 4 primeiros versículos. Então, Hebreus 1, de 1 a 4, diz assim: Antigamente, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas, nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. O Filho, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade, nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles. Então, são 4 versículos, mas com muita informação, muito conteúdo aqui no início, logo de cara, de Hebreus, né? A lição começa dando ênfase ao aspecto dessa promessa, né? Essa promessa messiânica, que é uma promessa que se desenvolve e retorna e vai e volta o tempo inteiro pela Bíblia, né, no Antigo Testamento, desde o seu início. Então, a lição destaca Adão e Eva, Abraão e Davi, como todos tendo experimentado uma relação com Deus baseada na espera de um descendente. E é muito importante essa palavra, que é a palavra a mesma para semente em hebraico, que é a descendente, né, zerá, que é uma palavra que começa lá já desde Gênesis 3:15, onde fala do descendente que viria e feriria a cabeça da serpente, né? A lição também comenta que Adão e Eva, depois de terem descumprido com o que Deus tinha pedido, eles achavam que seria mais rápido, né, a vinda desse descendente. Inclusive, lá em Gênesis 4, quando a gente vai lá para Gênesis 4:1, né, diz que Adão e Eva tiveram relação, e daí eles tiveram um filho, e daí a Eva afirma a seguinte coisa, em Gênesis 4:1, adquirir um varão com o auxílio do Senhor, né? Existem alguns comentários que vão destacar que, como aparece mesmo no hebraico, né,
essa frase ela está assim, adquirir um varão, e daí em hebraico está assim, um sinal do objeto direto, e daí o nome de Deus. Então, uma possibilidade que essa frase pudesse ser traduzida como adquiriu um varão, o Senhor, talvez apontando e destacando para a possibilidade que Eva já visse nesse filho, esse descendente que viria, né? Então, essa é uma questão. E daí no domingo, né, vai ser destacada a importância dessa figura messiânica, dessa figura que é esperada o tempo inteiro, né, em relação ao ministério de Jesus, a consumação desse, ou aquele que era o esperado, né. A lição vai traçar um paralelo com, e eu gosto bastante desse texto, de Números 24, né, o episódio lá de Balaão, e lá vai aparecer a mesma expressão que Paulo usa bastante, inclusive o Luciano comentou na lição de número 1, né, essa ênfase nos últimos dias, né, então lá em hebraico, Be'aharit Hayamim, né, nos últimos dias. E lá em Números 24, eu queria voltar um pouquinho para esse texto, a gente encontra essa expressão, e essa expressão vem associada aqui à promessa messiânica, né, especificamente ali, como a lição coloca, do 24, 14 e 19. Sobre esse esperado, né, é dito sobre uma estrela, né, diz a estrela que procederá de Jacó, né, depois fala de um cetro, e depois fala de ferir as têmporas de Moabe, né. Isso é muito interessante porque são 3 referências bem curiosas, né. A estrela, normalmente a gente associa, pelo menos em Gênesis, né, ou no Pentateuco, a Abraão, primariamente, o cetro a Davi, e a lição de sábado vinha falando dessa espera pelo prometido, né, o rei messiânico que viria da descendência de Davi, e a gente fala sobre ferir, né, shuf em hebraico, né, a possibilidade de ferir as têmporas de Moabe, naquele momento os arqui-inimigos de Israel. Então essa ideia associando aí o ferir com Gênesis 3,15, né? E a natureza dessa estrela, desse cetro, desse que viria, né? É uma natureza singular, porque ele é uma estrela que procede do pó, né? Inclusive o Jacques Ducan que comenta isso, né? O fato de uma estrela vir do pó já indica uma natureza singular desse indivíduo que vem. E, inclusive, eu indico um livro, né, que é o No Caminho de Emaús, onde ele vai tratar sobre profecias messiânicas no Antigo Testamento. E ele coloca essa de Números, por exemplo, com outras, como profecias que, e a gente às vezes ouve isso, né? Ah, essa profecia tem uma aplicação primária para tal rei, etc., mas ela também pode se referir a Jesus. E vai ser discutido, vão ser várias as terminologias usadas para isso daí, mas daí o Ducan vai pegar algumas delas, e essa de Números 24, né? Ele vai falar, ó, essas aqui, Números 24, Daniel 9, são exclusivamente messiânicas, não tem nenhum referencial primário. Parece elas estar apontando somente para esse descendente que vem no futuro, nos últimos dias. Jesus vem e inaugura aí esse reino, né? Ele já pode ser desfrutado, mas ainda não na sua plenitude, né? Então, resumindo em uma frase, né? A lição começa destacando a importância desse filho prometido para a revelação da glória de Deus. E é isso. Que maravilha. Deus, eu gosto quando o Paulo fala assim, nesses últimos dias, porque ele estava falando de coisas que aconteceram nos dias passados, os últimos dias passados. E a gente se refere aos últimos dias como sendo futuros ainda, né? Aquilo que vem, né? Ali tem uma revelação de Jesus e como o Lucas falou, na inauguração de um reino que já existe, mas não na sua plenitude, e o que vem depois desses últimos dias dos quais nós falamos é, sim, aí a confirmação, né, desse reino na sua plenitude, né? Então eu gosto dessa associação dessas palavras nos últimos dias ou nesses últimos dias ao qual se refere Paulo e o que a gente olha para frente, e tudo ligado com Jesus, a vinda de Jesus e a ação dele na terra e na vida das pessoas que se colocam nas mãos dele. Beleza, alguém tem alguma coisa para comentar aqui ou a gente parte para segunda-feira?
Eu acho que a introdução do Lucas foi fundamental para a gente chegar na continuação da segunda e terça, né? Ele já praticamente introduz para a gente aquilo que a lição vai propor na segunda e terça, só que com muito mais subsídio, né? Então, eu vou ler de novo o texto, porque é forte mesmo, o 1 ao 4, mas de Hebreus, mas agora com a intenção de propor aquilo que a lição de segunda e terça apresenta para a gente. Havendo Deus outrora falado muitas vezes de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou, é como se também o autor estivesse fazendo de fato já aqui uma defesa da autoridade desse que vai falar. Nesses últimos dias nos falou pelo Filho, e agora ele oferece uma autoridade ainda maior a este que vai falar, né? A quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo, e aqui a gente vai falar sobre isso mais adiante também, na lição de quarta, sobre o Cristo como o Criador, Jesus como o princípio, a figura ativa da criação. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, e aqui a gente também já vai falar sobre isso na segunda e terça, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome que eles. Uau, que vocativo, né? Que chamamento, que apresentação é feita aqui. E aí, obviamente, eu não vou incorrer em repetições daquilo que o Lucas já fez, até porque nem poderia, mas o que eu quero destacar na segunda-feira é que Deus ele escolheu se revelar, e isso os primeiros 4 versos de Hebreus é um estudo sobre revelação. Deus escolhe se revelar e ele se revela de múltiplas maneiras. Mas a mais importante forma da revelação de Deus é o seu Filho Jesus Cristo. E aqui na lição de segunda-feira eu quero destacar dois trechos aqui que o autor coloca pra gente. O terceiro parágrafo ele diz assim: na revelação divina por meio de Jesus, no entanto, foi superior à revelação que Deus fez por meio dos profetas, pois Jesus é um meio maior de revelação. Ele é o próprio Deus que criou o céu e a terra e governa o universo. Para o autor, ou para Paulo, a divindade de Cristo é inquestionável. Então ele aqui está fazendo uma defesa da divindade de Cristo, mas mais do que isso, colocando ele como acima, como uma revelação superior. E aí no parágrafo seguinte, no meio para o final, ele diz assim: na mente do autor, a revelação do Pai no Filho ofereceu a chave para a compreensão da verdadeira amplitude do Antigo Testamento. Assim como a imagem na caixa de um quebra-cabeça apresenta a chave para encontrar o encaixe correto para cada uma das peças, Jesus trouxe à luz muito do Antigo Testamento. Por que eu li? Eu li porque eu preferi deixar que o autor da lição, com a autoridade que teve para escrever, dissesse isso que eu vou agora dizer. Hebreus 1, de 1 a 4, nos apresenta Jesus, e não sou eu que estou dizendo, a gente acabou de ler na lição, e agora eu também digo, apresenta Jesus como chave hermenêutica para o entendimento de toda Escritura, com tudo que isso que eu estou dizendo significa. Com tudo que isso que eu estou dizendo significa. E isso já introduz agora, mantendo ainda 1 ao 4 de Hebreus capítulo 1, a lição de terça já apresenta para a gente algumas das nuances que estão ali. A lição de quarta vai falar dele como criador, né, como a persona ativa da criação, mas na terça-feira fala dele como resplendor da glória de Deus. Então, a gente já falou que ele é superior a toda a revelação, e aí eu vou deixar também que os demais contribuam, mas eu quero destacar apenas uma frase aqui do verso 3. Ele que é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Não só ele é a revelação exata do Pai, como ele vai dizer em João 14:9, quem vê a mim, vê o Pai. E quando a gente fala de resplendor da glória, o que isso quer dizer? Isso me leva para 2 episódios. O primeiro é o episódio de Moisés pedindo para ver a glória de Deus. Lá em Êxodo 34, no verso 5 em diante, diz assim: tendo o Senhor descido na nuvem, ali esteve junto dele e proclamou o nome do Senhor. E passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente e longânimo,
e grande em misericórdia e fidelidade. Repara nessa expressão, grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais e dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Aqui ele chama Jesus, aqui ele chama o Senhor e diz e define ele como grande em misericórdia e fidelidade. A expressão de quem é o Senhor é a sua misericórdia e a sua fidelidade. Isso vai aparecer lá em João. Jesus falando nos versos 12 a 14 do capítulo 1, quando ele diz assim: mas todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, a glória como unigênito do Pai. Aqui Jesus desenvolve um pensamento baseado no Antigo Testamento e não baseado no pensamento grego, mas baseado naquilo que a gente lê em Êxodo 34:6, cheio de graça e de verdade. A manifestação de quem é Deus é a manifestação da sua graça e da sua misericórdia, da sua bondade. A gente enxerga Deus quando a gente reconhece a sua misericórdia, a sua graça e a sua bondade. Ô Andrei, só te interrompendo aí, mas junto com isso aí, né, você citou ali, mas não falou ali, aí Deus, ele diz assim, eu peço que manifeste a tua glória para mim. E aí a Bíblia diz, o relato diz que Deus fez passar diante dele toda a sua bondade, dá a impressão até que é uma coisa, ele pediu a glória, mas Deus, é porque os dois são sinônimos, né? Eles conversam, glória com bondade. E isso se manifesta em nós, ou em quem aceita a Jesus também, e vive a vida, procura viver, né, a vida de Jesus dentro de si, através do poder do Espírito, porque nós somos transformados, como diz Paulo, de glória em glória. Ou seja, essa transformação também é através da manifestação dessa bondade que é a glória de Deus na vida de quem expressa Jesus, ou escolhe expressá-lo. A gente é transformado de bondade em bondade, né? Exatamente. E pela sua bondade, né? Como um ato de generosidade também daquele que nos transforma. É isso. Alguém tem mais alguma coisa para comentar aí? Me veio aqui à mente agora, foi maravilhoso que o André trouxe aqui, naquela bênção, né, que Deus dá para Arão e seus filhos, né, aquela bênção sacerdotal, é muito legal porque em um aspecto fala que o Senhor faça brilhar o seu rosto sobre ti. E a gente sabe que dentro do contexto do santuário, no antigo Israel e tudo, uma vez por ano, o sumo sacerdote ele entrava no lugar onde ficava a Shekinah, né, a presença de Deus, no santo dos santos, né, no lugar mais santo do espaço. E ele, então, uma vez por ano, e tinha todo um cuidado, né, para adentrar naquele espaço mais sagrado dentre todos os outros, mas quando ele voltava, diz a tradição judaica que ele voltava com o rosto brilhando, né, e tem um texto belíssimo falando disso, eu já vi o pastor Lucas lendo, se emocionando na Beth Benê já com isso, mas... no sentido assim, eu quero trazer isso no sentido Não entendi a risada, você está rindo disso, de mim, Lembro que me veio à mente agora aqui, entendeu? Você lendo, foi bonito. Mas em contato com a glória, né, de Deus, ele resplandecia a glória. Então, em contato com a glória de Deus, o rosto do sumo sacerdote brilhava. E isso ficava visível para toda a comunidade, né? Então, eu queria só trazer esse aspecto, né, de como esse contato com Deus faz a gente resplandecer Deus, ainda que de modo não pleno, não perfeito, né? E Jesus, ele demonstra isso, né? Ele é a presença de Deus, ainda que velada, né? Não é como no Monte Sinai, né? Com trovões, um monte que pega fogo, mas não se consome e tal, mas através da graça e bondade sendo transmitida nos relacionamentos, nas curas, através dos seus discursos, ao perdoar pecados. E agora, esse contato com Jesus deveria fazer dos discípulos luz do mundo, né? Em contato com a luz do mundo, eles deveriam agora ser luz também, né? Então, esse contato com a presença de Deus, estar com Ele, deveria fazer com que a gente resplandecesse ainda mais a sua imagem, a sua semelhança para esse mundo, né? Amém. Pode falar. Interessante isso que o Luciano comentou, né? De não só
a manifestação grandiosa, porque também traz de volta um episódio narrativo aí que a gente comentou na primeira lição, que era de Elias, né? Elias sai do Carmelo, onde Deus se manifesta no fogo, e ele vai para o Sinai, e a primeira coisa que acontece no Sinai é passar fogo, e o texto dizer, Deus não estava ali, né? Você, poxa, ele não, acabou de estar no fogo ali, né? E agora passa o fogo, né? Essa manifestação, a gente usa a palavra lá, teofania, né? Manifestação da glória de Deus, tal, e não estava. Ela vai se manifestar quando o texto diz, né, literalmente, que ele se manifesta no som de um profundo silêncio, né? Então eu gosto muito disso, né? Ele se manifestando no som do silêncio, ele se manifestando através da bondade, né? Então não é só a luz, o terremoto, o furacão, né? O milagre, o sinal, mas no silêncio, na bondade. E é muito interessante essa palavra glória em hebraico, né? Que é a palavra kavod, que está relacionada com a palavra de peso, né? Então existe um peso para essa bondade, né? Um peso de responsabilidade e muitas outras coisas que a gente poderia falar. Que lindo, gente. Maravilhoso. E, bom, o André conduziu a gente aí através de segunda e terça, né? E a gente vai cair na quarta-feira, né? Por meio dele, Deus fez o universo. A quarta-feira, né, vai destacar o papel fundamental, essencial do Filho como Criador, né? E aí diz o texto que foi por meio dele. A lição até propõe uma perguntinha, assim, né? Que, mas Isaías 44, 24, não fala que Deus criou o mundo sozinho, né? Então, lá, só para a gente ler, para quem não teve a oportunidade de ler o texto, então, Isaías 44, 24, vai dizer assim, assim diz o Senhor, o mesmo que o formou, eu sou o Senhor que faço todas as coisas, sozinho estendi os céus e sozinho espraiei a terra, né? Então, acho que a pergunta da lição envolve uma tentativa de que a gente fale alguma coisa relacionada à Trindade, né? A importância do Pai, do Filho e do Espírito, né? A pergunta da lição, né? Como conciliar esses dois textos de Isaías ou de Isaías 45 também, e Neemias, com o de Hebreus, é bem fácil de resolver, né? Basta a gente ler o texto de Isaías e o texto de Neemias, né? Os textos de Isaías e de Neemias, eles estão dentro de um contexto totalmente que está associado à idolatria, né? Então, Deus está falando que ele é o único, não tem outro. Isaías 45, inclusive, é um texto bem interessante, onde diz que Isaías escreve, né, que um vaso do oleiro, ele não tem como virar para o oleiro e falar assim, poxa, por que você está me fazendo sem uma alça? Eu queria que eu tivesse uma alça desse jeito, tal, né? E a ideia é, né, cronologicamente, o vaso sucede o oleiro. Então, não tem como a obra questionar aquele que a cria, né? Então, na perspectiva da sequência dos acontecimentos, não existe a possibilidade do que foi criado questionar o Criador. E é nesse contexto que o texto está, e dos outros textos de Isaías e Neemias, está destacando essa solidão divina, né? Dele ser o único e não o outro. Agora é interessante, muito interessante, né? O fato de falar que criou por meio de Jesus, né? E isso me lembra a relação de dois textos muito importantes, que são Gênesis 1:1 e 2, com Colossenses, né? Então, Gênesis 1:1 começa, no princípio criou Deus os céus e a terra, né? E eu gosto muito, eu sempre falo isso na aula de hebraico, né? Numa possibilidade aí que esse Bereshit, no princípio, ele dá quando a gente vai traduzir o texto, né? Porque a preposição be em hebraico, então, em hebraico a gente tem a preposição anexada à palavra reshit, né? Que é princípio. A raiz dela é Rosh, cabeça, começo, inclusive a gente fala do ano novo judaico, né, o Rosh Hashanah, então a cabeça do ano, o início do ano. Então seria no princípio, na cabeça, no primeiro, né? Só que B, a preposição que aparece anexada à cabeça, a princípio, não pode ser traduzida só como em, né? Então por isso fica no. Ela também pode ser traduzida como através de, por meio de, pelo, né? Então, a pergunta sempre que eu faço aos alunos é:
qual a gente escolhe, né? Que tradução a gente escolhe? E daí, depois da gente discutir e tal, e complicar a cabeça dos alunos, a gente vai ler Colossenses, né? Em Colossenses 1:15 começa: ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, falando de Jesus. Daí, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, tal, tal, tal. Daí, tudo foi criado por meio dele e para ele, né? Parece que Paulo está explorando as possibilidades da preposição de aqui em Colossenses, e ele continua: ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, né? Ainda usa a palavra cabeça aí, que é a mesma relação com o roche, né? E na sequência, né? Porque Gênesis 1 está falando que Deus cria, né? Por meio dele. E daí, no versículo seguinte, a gente leria do Espírito pairando sobre as asas. Então, não precisamos forçar nada falando que Elohim é plural e, por isso, trindade, né? Que é um argumento bem furado para Gênesis 1:1. A gente pode falar que em Gênesis 1:1 e 2, a gente tem o Pai criando com o Filho e o Espírito, todos presentes na criação. Mas, como a lição está querendo destacar, o Filho, que é o cerne dessa revelação que Paulo está trazendo aos Hebreus, ele estava junto na criação, criando com Deus, não simplesmente sendo um fantoche de Deus, mas sendo um agente, né, fundamental na criação. Maravilha. Comentários? Bom, eu também fico encantado, desde que assim entendi, fico encantado com essa releitura de Gênesis 1:1 feita por Paulo em Colossenses. Não sei até que ponto a gente também consegue colocar João 1:1, enarquia em logos no grego, ou seja, o no princípio era a palavra, o no princípio era Jesus, e Jesus estava com Deus, e Jesus era Deus, e todas as coisas foram feitas por meio dele. É lindo pensar que a Trindade é apresentada ali nos 2 primeiros versos da Escritura, né? Como que se o autor de Gênesis estivesse propondo assim: olha, a partir de agora eu vou narrar a história que tem como personagem principal esse Deus que é 3, né? E é lindo ver isso também aparecendo em Hebreus, o autor de Hebreus, Paulo, dizendo isso também logo no início da sua carta. Através dele foram feitas todas as coisas. Beleza, podemos passar para quinta-feira? Vamos lá. O último detalhe aí da semana é uma frase que às vezes gera um pouco de polêmica, né? Às vezes mal compreendido, mas que faz parte de uma argumentação inicial de Paulo, né? E o pastor André já comentou sobre isso, né? Nos primeiros 4 versos, como uma preparação para o que vem depois. Essa ênfase no Cristo como o centro de tudo, como a revelação máxima, a expressão máxima do ser de Deus e tal. E logo em seguida, Paulo ele vai enfatizar mais alguns elementos dessa autoridade do Cristo sobre o qual ele vai falar. Ele vai colocar, ele é acima dos anjos, eu vou ler aqui então capítulo 1, verso 5, e logo em seguida a frase que a gente vai analisar. Pois a qual dos anjos Deus disse jamais: tu és meu filho, eu hoje te gerei, e outra vez, eu lhe serei pai, e ele me será filho? Então, essa é uma frase que, se a gente olha só para ela, né, e retira ela do contexto bíblico, da história das alianças, a gente poderia chegar à conclusão de que alguns chegam, né, de que Jesus é uma criatura de Deus, né, ele não é o Deus eterno que existe de eternidade em eternidade, mas não tem nada a ver com isso. Essa frase ela vai aparecer no Salmo 2, e assim como o Salmo 110, dentro do livro dos Salmos, você tem uma ênfase em realeza. Esse é o grande contexto. Eu vou voltar, então, para Salmo 2, só para tentar mostrar isso para vocês. Então, no capítulo 2, no Salmo 2, quer dizer, você tem na primeira parte, né, os gentios, os povos da terra se levantando contra o ungido de Deus, o Mashiach, né, o Messias de Deus. E aí, logo em seguida, você tem a reação divina. No verso 4, primeiro, Deus ri e zomba daqueles que estão querendo medir forças com ele, né? Ou com o seu Messias. E aí, no verso 6, a partir do verso 6, tem aquilo que nos interessa mais. Eu, porém, constituí o meu rei
sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és meu filho, e hoje te gerei. Pede-me e darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra, servir o Senhor com temor e tremor e etc. Então, o contexto aqui, quando a gente lê o Salmo completo, fica claramente envolvendo realeza, né? Agora, esse salmo dialoga com duas noções de realeza que existiam no mundo antigo. A primeira é o contexto real egípcio. Então, você tem a ideia de que o rei é um filho dos deuses, né? Uma personificação dos deuses e tal. E na Mesopotâmia, ou no Antigo Oriente Médio, você tem uma ênfase mais voltada para a aliança. Então, dentro da cerimônia de coroação, vamos dizer assim, de reconhecimento da realeza ou do reinado de um determinado rei, então era dito, né? Agora você é meu filho, ou eu agora te gerei, não no sentido de que você está nascendo, né? Gestacional, mas no sentido de que agora você está assumindo aquilo que você nasceu para fazer, né? Você agora está sendo coroado como rei, escolhido para isso, assumindo a responsabilidade, como a gente viu no Salmo, de ter domínio em toda a extremidade da terra, mas também de juiz, como aquele que julga. Bom, então, isso é muito importante. Isso também vai parecer relacionado com o texto de 2 Samuel 7, quando Deus faz uma aliança com Davi. E lá nesse texto, Deus ele fala o seguinte para Davi, né? Davi quer construir uma casa para Deus e tal, e aí Deus fala: Davi, eu que vou construir uma casa para você, né? Vou dar uma dinastia, etc. E a partir do verso 12, o texto diz, Deus dizendo para Davi: quando os seus dias se completarem e você descansar com os seus pais, então farei surgir depois de você o seu descendente, que procederá de você, e estabelecerei o seu reino. Este edificará um templo ao meu nome e estabelecerei para sempre o trono do seu reino. E no verso 14, eu lhe serei por pai e ele me será por filho. A mesma frase que a gente leu no livro de Hebreus também, na carta aos Hebreus. Então, veja, o contexto aqui é realeza e aliança. E a gente não pode entender esse texto sem considerar esse contexto. Na promessa que Deus faz para Davi, a promessa é de que viria um descendente que estabeleceria para sempre o trono do seu reino. E aí que a gente já pensa, né? Qual a natureza desse descendente que vai reinar para sempre? Para alguém reinar para sempre, ele precisa ser o quê? Eterno. Então já está meio que subentendido aqui nessa promessa a expectativa do Messias, aquele que vem para reinar para sempre, que é de uma natureza ímpar, e que assume o reino de Deus, ou inaugura o reino de Deus, que dura eternamente. Agora, tem um outro aspecto também que é importante, que liga com a promessa messiânica, é que essa frase, farei surgir depois de você o seu descendente, sem especificar o nome, e depois no verso seguinte, né, diz, este, se referindo ao descendente, mas sem especificar também o nome de quem é esse filho, quem é esse descendente, só vai aparecer 2 vezes na Bíblia. Aqui em 2 Samuel 7 e em Gênesis 3,15, quando Deus fala para Eva, né, para a mulher, olha, eu vou colocar inimizade entre você e a serpente, entre o descendente dela e o seu descendente, mulher. Este lhe pisará na cabeça, mas ela lhe ferirá o calcanhar. Então, só nesses 2 momentos. Então, a profecia, lá em Gênesis 3,15, de um Messias que viria para colocar um ponto final no domínio da serpente, agora é linkado com essa figura que vai reinar para sempre e que é um dos filhos de Davi. E tudo isso começa a fazer mais sentido em 2 momentos nos evangelhos. Eu vou mencionar aqui só um texto de Lucas 1, que eu sei que estou falando demais já, mas lá em Lucas, no capítulo 1, quando o anjo aparece para Maria, ele diz, verso 32 e 33, este será grande, será chamado Filho do Altíssimo, Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então, Jesus está nascendo e, ao mesmo tempo, o anjo está dizendo, olha, a missão dele é assumir o trono de Deus. E no batismo de Jesus, talvez seja o grande momento que os evangelhos reconhecem a coroação de Cristo, onde ele assume o seu ministério, onde ele assume o reinado, né? Ele começa a pregar sobre o reino e a curar, né? Antecipar as coisas do reino. Então, no batismo, nós temos
Deus chamando Jesus de filho amado, né, relação pai e filho, o filho em quem ele encontra prazer, e esse filho, ele também tem o Espírito repousando sobre ele, né, que era a mesma coisa que acontecia com os reis em Israel, né, o profeta chegava e ungia, né, aquele que seria o rei. É assim que acontece com o próprio Davi, lá em 1 Samuel 16, né, o profeta Samuel vai lá e unge Davi, preparando ele, dizendo, olha, o Espírito está sobre você agora, você vai assumir o trono, né? Então é isto, não tem a ver com questão gestacional, mas tem a ver com o papel que Jesus precisa, dentro da história das alianças, exercer como o enviado de Deus, como juiz, como rei, como servo, como aquele que vem para cumprir todas as grandes promessas que levaram a Bíblia conduziram a história bíblica até então. Então Jesus é o rei, e é por isso que ele é chamado de filho. Ele está em aliança com Deus, ele cumpre a aliança, por isso ele é chamado de filho. Legal, comentários? Alguém tem algum comentário em cima do que falou o Luciano? Trouxe um monte de informações muito legais, muito pertinentes, importantes, né? Bom, eu quero ressaltar o seguinte, né? Que mais do que o significado, como disse o Luciano, né? Essa questão de nasceu naquele momento, foi gerado, mais do que isso, a importância está no que mais do que as divergências, a importância está no significado, no que isso significa, no fato de que Deus continua sendo o Senhor de todas as coisas, o mantenedor de tudo, aquele que tem o cetro na sua mão, né? E que Jesus, sendo o nosso exemplo, como o Luciano também citou, ele é ungido ali no batismo dele, recebe o Espírito Santo, e ele não ousa começar o ministério dele sem ser ungido pelo Espírito Santo. O capítulo seguinte, que é o capítulo 4 de Lucas, diz o seguinte, né? E Jesus, cheio do Espírito, foi conduzido ao deserto, ou seja, ele estava pleno do Espírito. E é dessa maneira que ele nos convida também a segui-lo e sermos pequenos reis e pequenos sacerdotes, usando essa linguagem bíblica, né? Que nós somos chamados a ser pequenos reis e sacerdotes, cheios do Espírito, brilhando para o mundo. Muito lindo, muito bonito. Eu gostaria de pedir para que vocês dessem para a gente assim, presenteasse a gente com o que você leva dessa lição ou do estudo dessa semana. Andrei. Para mim um ponto alto da lição tem que ver com o entendimento de Jesus como revelação maior de quem é o Pai, e especialmente Jesus como uma chave hermenêutica, ou seja, uma chave de interpretação e de entendimento de toda a Escritura. Eu acho que isso nos ajuda a melhor compreensão de todas as coisas, o Evangelho assumindo esse papel. Lucas? Eu acho que a lição como um todo tem esse foco. Eu repetiria aí o que o Andrei falou, né? Mas para ressaltar dentro disso um aspecto, eu destacaria o papel dele como criador, né? Eu destacaria a importância dele na criação, a importância dele como não só sendo aquele que cria, mas também como a lição excelentemente destaca a partir do texto, né? Aquele que sustenta o que foi criado, né? Eu gosto muito da ideia da ordem na criação, né? Da dinâmica de repetição que existe na criação. Já falei disso, falo direto e repito, porque não é uma ideia minha, então eu posso repetir tranquilamente. Mas essa repetição que existe natural da criação, do sol nascer a cada dia, do coração a cada batimento, como a lição coloca, né? Se repetir, e como essa repetição ordenada é um sinônimo de um criador que também sustenta tudo aquilo que foi criado, e é fundamental para a compreensão de toda a revelação. A natureza, a criação revela, sim, a glória de Deus. Também porque, e obviamente e primariamente, porque ele é o Criador. A gente vê na criação. E Luciano? Bom,
Eu gostei muito, pastor Fernando, que você comentou logo depois do batismo de Jesus, né, que ele cheio do Espírito vai para o deserto, e a vida daquele que quer estar em aliança com Deus é assim, né, é deixar o Espírito soprar e ser levado por esse Espírito para onde quer que seja, né, e ser sustentado por esse Deus que não só criou todas as coisas, mas através de Cristo começou um processo de recriação do mundo, né, recriação do ser humano, e que a gente possa fazer parte disso. Sermos cheios do Espírito e ajudarmos as pessoas a se encontrarem com esse Criador para que elas possam ser refeitas, assim como a gente tem buscado isso para nós mesmos. Então vou terminar relembrando o texto de Colossenses, que foi colocado aqui em conexão com João também, com Hebreus, né? Lembrando que nele, por ele, para ele, através dele, tudo se fez e tudo se mantém. E o texto de Hebreus, do capítulo 1 de Hebreus, ele para mim ele é tão fantástico, a melhor, mais linda descrição de Jesus, porque de repente no verso 18 diz assim, e ele é a cabeça da igreja, que o Lucas citou também. E para mim isso quer dizer o seguinte, apesar de ele ser tudo o que ele ainda se relega ao papel de ser a cabeça da igreja. Olha, um corpo é identificado pela sua cabeça. É por isso que no seu documento tem só um documento 3x4, uma foto 3x4. Já é o suficiente para identificar você. Então Jesus diz assim, eu identifico esse corpo, eu aceito você, igreja, como o meu corpo, porque lá em 1 Coríntios 12, Paulo diz que a igreja é o corpo e que Jesus Cristo é a cabeça. E aí eu relembro aquilo que o Andrei falou na lição 1, essa importância da gente congregar, de estar junto, um fortalecendo o outro, tanto com as suas vitórias como as suas derrotas, porque Cristo ainda e sempre se identifica com a igreja, com aqueles que se unem no objetivo de proclamar Cristo e de viverem essa subversão que é viver a vida de Jesus e ser luz nesse mundo e ser sal também. Muito obrigado Alguém tem mais alguma coisa para dizer? Então, obrigado pela sua audiência, né? Obrigado porque você linkou aqui, compartilha o link. Obrigado vocês por participarem aqui com a gente. Mais uma vez, Deus abençoe a todos. A gente vai ter oração para terminar já e em seguida você vai ficar com o pastor César Reis, ele vai passar as informações para os professores de escola sabatina, que são muito relevantes, tá bom? Vou pedir, por favor, para o Andrei orar com a gente, terminando esse estudo de hoje. Querido Deus, nosso Pai, muito obrigado porque o Senhor é bom com a gente. Obrigado porque, a despeito dos desafios e do mal que às vezes nos cerca, o Senhor tem preservado a nossa vida e daqueles que nós amamos. E obrigado pela tua revelação. Obrigado porque o Senhor escolheu se revelar. Obrigado porque o Senhor se revelou através do seu Filho, e o testemunho a respeito da vida do Cristo é para nós a maior revelação de quem tu és. Através da tua palavra, dos evangelhos de maneira especial, nós podemos compreender o que o Senhor é, por que nos criou e como vai nos salvar. Que isso seja relevante na vida de cada pessoa que está conectada aqui com a gente. É o que a gente pede por Jesus. Amém. Amém. Valeu, Deus abençoe você e que você tenha uma excelente semana. Tchau, pessoal. Tudo de bom para vocês. Valeu, tchau, tchau. Obrigado. Olá, professor. Olá, professora da Escola Sabatina. É uma alegria poder recebê-los mais uma vez aqui para termos um momento de instrução, um momento de orientação para a liderança da Escola Sabatina. Esse é um programa patrocinado pela Associação Paulistana. O pastor Fernando acabou de dirigir a Escola Sabatina agora, a classe da Escola Sabatina online, que semanalmente nós estamos aqui. Você sabe disso, né? Você sabe também que é lançado sempre no sábado, à 13h, o estudo da semana, e você pode estudar isso semanalmente ali com a sua classe, com os seus professores, de maneira individual. E eu animo vocês a terem este trabalho durante a semana, poder se preparar para quando você chegar no sábado, professor e professora, que você fique no assunto da lição da Escola Sabatina, que você não fuja do assunto, não é?
Porque, como eu já disse anteriormente, muitos professores começam no assunto, saem do assunto e nunca mais voltam para o assunto da escola sabatina, da lição da semana, tá bem? Então é importante você ter a lição da escola sabatina, você é responsável por isso também. Aqui nós temos a lição de Hebreus, estamos estudando a lição de Hebreus nesse trimestre. Essa semana falamos um pouquinho a respeito de Jesus Cristo, o Filho que foi dado para nós, o Filho que foi destinado para a salvação da humanidade, o Filho que foi nosso único mediador, esse Jesus Cristo maravilhoso que estudamos durante esta semana. Hoje eu quero falar um pouquinho para você, professor e professora, a respeito do cartão de chamada, o cartão de registro. Alguns de nós às vezes pensamos que isso é só para uma proforma, não é só para anotar, assim, sem muito valor. Mas eu quero falar para você que o cartão da escola sabatina, não é? O cartão de registro, ele tem uma importância muito grande. Se eu te falar aqui, se eu te afirmar, por exemplo, aqui, ó, nós temos alguns alvos aqui, ó. Veja, aqui tá o trimestre, o cartão normalmente a gente usa em 2 trimestres, porque ele tem espaço para 2 trimestres. E é importante que a nossa unidade de ação ela tem que ter um foco, ela tem que ter um objetivo, ela tem que ter uma razão, não é? E o foco sempre é o foco missionário. Lembrando que a escola sabatina, a unidade, ela existe para ganhar almas para o Senhor, instruir os nossos irmãos, ter um momento de confraternização, saber como é que a igreja está agindo no mundo, mas o objetivo principal é ganhar almas para o Senhor. No cartão, quando você recebeu o cartão aí, professor e professora, nós temos ali alguns desafios a serem implantados. Por exemplo, né, nós temos aqui a comunhão, o relacionamento e a missão. Bem na primeira página aqui, né? Comunhão, relacionamento e missão. E aqui nós temos os desafios, nossos alvos. É importante que no começo do trimestre, ou agora mesmo, que você está na 3ª lição, que você faça isso. Por exemplo, qual o número de membros com a lição Escola Sabatina? O objetivo é que seja 100%, que todos tenham. Mas no final do trimestre você tem aqui quais foram as metas alcançadas. Número de membros estudando a lição diariamente. A nossa meta sempre é 100%. Mas a gente aqui depois tem um espaço, quais são as metas alcançadas. Com respeito ao relacionamento, o número de membros participando de um pequeno grupo. Veja, é importante nós da Escola Sabatina ter esse processo dos pequenos grupos. Animar os irmãos a participarem dos pequenos grupos. Não é? Vamos falar um pouquinho depois sobre isso, que a própria classe da Escola Sabatina, da de ação, ela pode ser um pequeno grupo, mas agora é importante desafiar os irmãos para que eles participem dos pequenos grupos. Números de membros que praticam ações solidárias para atender às necessidades do seu próximo. Isso tem a ver com o relacionamento. Quantos nós estamos ajudando o próximo? Então aqui nós temos um alvo, a meta a ser alcançada, e depois no final do trimestre a gente tem aqui a meta alcançada. E com respeito à missão, lembrando, comunhão, relacionamento e missão. A missão, número de duplas missionárias da unidade de ação. É importante você, professor e professora, dividir a classe em unidades de ação e você determinar quantas unidades, quantas duplas missionárias a gente quer ter como alvo. Número de pessoas recebendo estudos bíblicos. Olha que importante isso. Número de pessoas que vão estudar a Bíblia conosco. É importante que cada aluno ele tenha um projeto de estudar a Bíblia pelo menos com alguém. Então desafiar a classe, colocar isso como meta. Não é? Número de pessoas batizadas, ter uma meta ali de batismo na unidade. E quantos cumpriram os seus compromissos durante a semana. Então aqui nós temos no cartão, nós temos aqui, né, os desafios e no final do trimestre nós temos as metas alcançadas. Aqui dentro você pode observar que, né, nós temos aluno aqui alunos para pastorear e resgatar. Quantos alunos aqui pessoas que foram da classe, alguns que foram removidos, que não estão vindo mais. É importante que nós coloquemos o nome aqui para orar para essas pessoas e depois acompanhá-las. Algumas sugestões aqui de atendimento, né? Sugestões de textos bíblicos na hora de fazer esta visita. E aqui tem um texto que é importante você saber, ó. A escola sabatina deve ser um dos maiores instrumentos e mais eficaz em levar almas a Jesus Cristo. Esta é a razão também de nós termos todo esse acompanhamento. Isso aqui não é um cartão para ficar controlando os irmãos, não. Isso aqui é um cartão para motivar, para incentivar, para acompanhar. E no final do cartão aqui nós temos aqui, ó, compromissos para a semana. Perguntar para a classe, né, ali, quem gostaria de manter o compromisso de estudar a cada dia a Bíblia e a lição da Escola Sabatina? Faz esse desafio com a sua classe. Eles vão levantar a mão, você vai desafiá-los. Segundo,
Quem gostaria de participar na visitação aos alunos faltosos ou enfermos? Quem sabe fazer aí as duplas missionárias para visitar essas pessoas? E terceiro, o que cada um fará para testemunhar e evangelizar seus amigos, colegas de trabalho, clientes e parentes nessa semana? O que cada um de nós vai fazer para testemunhar? Não é? Visitamos, mas para falar de Jesus para essas pessoas. O cartão, ele tem esse objetivo, animar, aqui estão todas as informações. Então, professor, conheça bem o cartão, gaste um tempo no cartão de registro, não só sábado de manhã, procure conhecer um pouco mais os detalhes, tá bom? Deus te abençoe e foi muito bom estar com vocês nessa semana. Tenha aí um estudo abençoado, feliz e nos encontramos aqui na próxima semana. Um forte abraço e Deus te abençoe.